Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa aula de Química fazendo a resolução do exercício que ficou para vocês na aula passada. Então, nós vamos responder todas as questões e aí vocês vão tirar as dúvidas que ficou de acordo com o conteúdo de classificações dos carbonos e classificação das cadeias carbônicas. Então, nós vamos começar aqui com a questão 1. A questão 1, nós temos essa molécula que eu já coloquei aqui para vocês. E nessa molécula, nós iremos identificar quantos carbonos primários, secundários e terciários contém na molécula. E assim a gente vai marcar a questão. Então, a questão diz assim: o composto orgânico de fórmula molecular plana abaixo possui. Então, o que é que ele vai possuir? A gente conta e depois nós vamos procurar a alternativa correta. Aqui, olha, eu já coloquei P de primário em alguns carbonos. Então, aqui é para a gente ter noção que vamos fazer a contagem de quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários há na molécula. Quando nós temos um carbono ligado a apenas um outro carbono, nós dizemos que ele é primário. Então, esse carbono é primário, esse também é primário, porque só tem ligação apenas com um. Esse também, ó, só está ligado a apenas um. Esse também só está ligado a apenas um carbono. E esse também é um carbono primário, pois só está ligado a apenas um carbono. Então, nós temos 5 carbonos primários. E vou representar 5P, para a gente entender que são 5 carbonos primários. Agora, a gente vai fazer a contagem dos carbonos secundários. Então, vamos lá. Carbonos secundários é quando na molécula nós temos que o carbono está ligado a outros dois carbonos. Como, por exemplo, esse daqui. Esse carbono está ligado a dois carbonos. Então, quando nós temos um carbono ligado a outros dois carbonos, nós temos que ele é um carbono secundário. Então, representando pela letrinha S. Contém algum outro carbono secundário na molécula? Esse não é secundário, né? Porque ele está ligado a 4 carbonos. Quando está ligado a 4 carbonos, esse carbono ele vai ser o quê? Quaternário, porque está ligado a 4. 1, 2, 3, 4. Então, a gente representa pela letrinha Q. E esse carbono aqui, que é o único que falta, ele é um carbono quê? Terciário, porque ele está ligado a 2, 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. Então, quer dizer que na molécula nós temos 5 primários, um secundário, um carbono terciário e um carbono quaternário. Então, qual é a alternativa que mostra todas essas opções para a gente? 5 carbonos primários, um secundário, um terciário e um quaternário. É a alternativa aqui. Então, seria essa a terceira opção. 5 carbonos primários, um secundário, um terciário e um quaternário. Se a gente fosse identificar, seria a alternativa C. Então, vamos aqui na questão 2. A questão 2 diz o seguinte: identifique o número de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários do composto orgânico abaixo. Então, a gente apenas vai identificar, igual a gente fez na questão 1. Então, vamos lá. Quando fala para identificar, a gente tem que olhar todos os carbonos da molécula. Então, vamos começar com esse carbono aqui. Carbono está ligado a apenas um átomo de carbono, então ele é um carbono primário. Esse está ligado a apenas um carbono também primário. Esse está ligado a apenas um primário. Esse está ligado a apenas um carbono primário. Esse está ligado a apenas um também primário. A ordem que vocês forem fazer não vai alterar. Eu estou começando assim, porque eu já sei todos os que são primários, mas se a gente quisesse fazer um por um assim em ordem, tudo bem, depois era só fazer a contagem. Esse carbono aqui, ele vai ser o quê? Tem 4 carbonos ligados a ele, então ele é um carbono
quaternário. Esse carbono tem dois carbonos ligados a ele, então ele é carbono secundário. Esse também é um carbono secundário, porque tem dois carbonos ligados a ele. Esse carbono aqui vai ser um carbono terciário, porque tem três carbonos ligados a ele. E esse carbono vai ser um carbono secundário, porque tem dois ligados a ele. Então, agora a gente vai fazer a contagem. Primários: 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 carbonos primários. Vamos olhar os secundários. 1, 2, 3. 3 carbonos secundários. Os terciários, nós só temos um carbono terciário e um carbono quaternário. Então, a questão 2 era apenas para fazer isso, identificar os carbonos de acordo com o seu tipo, certo? Vamos agora para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: das alternativas abaixo que expressa a fórmula molecular correta das alternativas abaixo, a que expressa a fórmula molecular correta da glicose é. Então, o que é a fórmula molecular? É a quantidade dos átomos presentes na molécula. Então, aqui nós vamos ver. Primeiro, vamos abrir essa estrutura. Eu expliquei a vocês que em cada vértice, em cada encontro aqui, nós temos um carbono. Então, nós temos carbono aqui, 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 aqui e aqui. Não temos aqui porque já é uma ligação com hidrogênio. E nem aqui porque já é a ligação com o oxigênio. Ok? Então, vamos aqui agora contar a quantidade dos átomos. Só que antes da gente contar, nós precisamos identificar aqui se esses carbonos eles estão estabilizados. Como assim? Nós vimos que a primeira regra de Kekulé, o primeiro postulado era que o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele tem que ter 4 ligações para estar estável, certo? Então aqui esse carbono ele está com quantas ligações? 1, 2, ele tem 2 ligações. Quer dizer que aqui nesse carbono ele contém 2 hidrogênios para manter a sua estabilidade, para formar as 4 ligações. Sempre nós iremos estabilizar os carbonos que estão dessa forma em fórmula de linhas com hidrogênios, certo? Se fosse para estabilizar com algum elemento a não ser hidrogênio, teria que vir na questão e também já teria na fórmula molecular, na fórmula, na estrutura molecular, já estaria esse elemento. A gente não pode deixar em fórmula de linhas escondidos, digamos assim, os elementos, se não for carbono e hidrogênio. Por exemplo, o oxigênio ele tem que aparecer na molécula. Se fosse cloro, também. Então, para estabilizar o carbono, só vai poder ser com hidrogênios. Então, aqui nesse carbono, nós temos 2 hidrogênios ligados a ele. Por quê? Porque era justamente as 2 ligações que faltavam para que esse carbono ficasse estável, com 4 ligações. Vamos continuar aqui. Então, esse carbono estável. Esse daqui tem 1, 2, 3 ligações. Quer dizer que falta uma ligação com hidrogênio para que ele fique estável. Essas ligações aqui, elas não são diferentes dessas daqui, não. Aqui é uma forma tridimensional. Quer dizer que aqui a molécula, esse OH está para trás e esse aqui está para frente. Porém, isso aqui não vai influenciar. A mesma coisa se fosse apenas uma ligação simples, certo? Então, vamos continuar. Esse carbono tem 3 ligações, então falta um hidrogênio também para ele. Esse tem 3 ligações, também falta um hidrogênio, para que essa ligação fique com o hidrogênio, forme 4 ligações e o carbono fique estável. Esse também falta uma ligação com hidrogênio. E esse daqui tem 1, 2, 3, 4. Então, está estável, porque aqui tem uma ligação dupla. Vamos aqui continuar.
Então, esses carbonos aqui, vou voltar um pouquinho que eu não sei se ficou cortado aí para vocês. Então, esse carbono, ele também tem o hidrogênio, porque ele tem as 3 ligações, faltando uma para formar 4. Esse carbono não tem hidrogênio, porque já tem as 4 ligações. Ok? Então, agora nós vamos contar. Abrimos a estrutura todinha, quando a gente tem estrutura em forma de linhas, assim, dessa forma que nós vimos. Nós temos que abrir a estrutura, mostrar todos os átomos que tem para que a gente possa tirar a fórmula molecular. Então, vamos lá. Fórmula molecular nada mais é do que a contagem dos átomos presente. Então, carbonos, nós temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 carbonos, fica C6. Agora vamos olhar os hidrogênios. Vamos começar aqui com os hidrogênios que a gente adicionou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 hidrogênios na molécula e nós também temos o oxigênio na molécula. Vamos contar aqui quantos oxigênios nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, O6. Então, a fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Talvez se vocês colocassem até na internet fórmula molecular da glicose, vocês iriam achar facilmente, porque ela é bem conhecida. Porém, aqui eu quero que vocês aprendam a retirar e a fazer a contagem dos átomos presentes aqui na molécula, porque vocês sabendo fazer de uma, vocês irão saber fazer das outras também. Então, a alternativa correta, que corresponde a essa questão, seria a terceira, né? Se fosse a alternativa, seria a alternativa C, que é C6H12O6. E agora vamos para a nossa questão 4. A questão 4 diz o seguinte: a cadeia carbônica abaixo é. Então, aqui é de acordo com a classificação da cadeia, certo? As cadeias carbônicas, elas possuem várias classificações, que a gente estudou isso já na nossa aula passada. Então, nós temos as classificações que a cadeia ela pode ser aberta ou fechada. Então, essa cadeia ela é aberta ou fechada. Aqui nós temos uma cadeia aberta, em que nós temos carbonos nas extremidades que não se ligam. Então, nós temos uma cadeia, uma estrutura aberta. Então, a primeira classificação é uma cadeia aberta. Nós temos também, de acordo se a cadeia ela é ramificada ou normal. Uma cadeia ramificada é quando nós temos carbonos saindo da estrutura principal da cadeia. Então, aqui nós temos uma cadeia de estrutura principal de carbonos e aqui nós temos uma ramificação, que é um carbono saindo da estrutura principal. Então, ela é uma cadeia ramificada. Nós também temos a classificação de cadeias se elas são insaturadas ou saturadas. Cadeias carbônicas saturadas é quando nós temos na estrutura apenas ligações simples. E cadeias carbônicas insaturadas é quando a gente tem pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla. E aqui na molécula a gente vê uma ligação dupla entre carbonos. Então, nós dizemos que ela é uma molécula insaturada. É interessante frisar a questão que nós temos que ver se a ligação dupla está entre carbonos. Porque se for uma ligação de carbono, uma ligação, por exemplo, se essa ligação dupla viesse aqui de carbono para oxigênio, a cadeia ela seria saturada, pois entre carbonos só haveria ligações simples. Então, a cadeia ela é insaturada quando entre carbonos nós temos ligações duplas ou triplas. E nós temos também a classificação se a cadeia ela é homogênea ou heterogênea. Uma cadeia homogênea é quando nós temos átomos de carbonos ligados entre si, apenas átomos de carbonos ligados entre si. E heterogênea é quando a gente tem um heteroátomo. O heteroátomo é o átomo diferente de carbono que está ligado entre dois carbonos.
Aqui nós temos o oxigênio na molécula, porém ele não está entre carbonos. Então, ele não é um heteroátomo. Nós não temos nenhum átomo diferente de carbonos entre carbonos aqui. Então, nós dizemos que a cadeia ela é homogênea, porque ela não apresenta nenhum heteroátomo. Então, as classificações dessa cadeia fica aberta, ramificada, insaturada e homogênea, que seria aqui a alternativa, a penúltima. Se a gente fosse colocar em alternativa, seria a alternativa D, certo? A quarta opção entre essas da questão 4. Agora vamos para a nossa última questão. Então, aqui nós temos a nossa última questão. Questão 5 diz o seguinte: de acordo com a molécula abaixo, responda. Então, alternativa A. Qual a sua fórmula molecular? Para a gente saber a fórmula molecular, como eu falei para vocês, a gente vai ter que fazer a contagem dos átomos presentes na molécula. Aqui nós vamos ter que abrir a estrutura mostrando todos os átomos presentes. Então, em cada vértice, aqui nós temos um carbono. Então, aqui nós temos o carbono. E esses carbonos, eles têm que estar o quê? Estáveis. Então, a gente vai abrir as ligações. Aqui, esse carbono, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações. Então, ele está estável. Esse carbono tem 1, 2, 3. Então, falta uma ligação, quer dizer que tem um hidrogênio para formar 4 ligações. Esse carbono tem 3 ligações, quer dizer que está faltando um hidrogênio para formar as 4 ligações. Esse também está faltando um hidrogênio para formar as 4 ligações. Esse carbono já está estável, esse também e esse também. E os demais que já estavam aqui na molécula já estão estáveis. Agora nós iremos apenas contar quantos carbonos nós temos e quantos hidrogênios. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11. Então, nós temos 11 carbonos. Então, C11. Agora, a gente vai contar a quantidade de hidrogênios. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, C11, H16. Então, nós temos aqui 11 carbonos e 16 hidrogênios. Então, essa é a nossa fórmula molecular, a alternativa A. Vamos agora para a alternativa B. Na alternativa B diz o seguinte: quais as classificações dessas cadeias? Então, as classificações é de acordo com o tipo de molécula, se ela é saturada, insaturada, homogênea, heterogênea, aquilo que a gente vem estudando. Então, vamos lá. Primeiro, ela é uma cadeia aberta ou fechada? Ela é uma cadeia fechada, porque aqui nós temos que forma um ciclo, ó. Então, ela é uma cadeia fechada. Então, é uma cadeia fechada ou uma cadeia cíclica, ou aromática também, já que a gente tem essas duplas alternadas. Então, cadeia fechada, ela é normal ou ramificada? Ramificada porque fora dessa estrutura fechada, nós temos vários carbonos saindo da estrutura. Então, ela é uma cadeia ramificada. Então, ramificada. Então, ela é fechada, ramificada. E nós também temos que classificar ela de acordo se ela é uma cadeia saturada ou insaturada, de acordo com a sua insaturação. Então, cadeias insaturadas é quando nós temos ligações duplas ou triplas entre carbonos. Então, aqui nós já vemos várias ligações duplas. Então, a molécula ela não pode ser classificada em saturada. Então, ela é uma molécula insaturada, devido às ligações duplas. Insaturada. E a última classificação
é se ela é homogênea ou heterogênea. Então, aqui nós só temos na cadeia carbonos e hidrogênios. Então, como nós só temos carbonos e hidrogênios, não existe nenhum heteroátomo. Então, a cadeia ela é homogênea. Então, a letra B, as classificações são as seguintes. É uma cadeia fechada, ramificada, insaturada e homogênea. Aí, nós temos agora a nossa última questão. Última alternativa, que é a alternativa C, que pergunta quantos carbonos primários, quantos secundários, terciários e quaternários existem na molécula. Então, vamos aqui na alternativa C. Na alternativa C, nós iremos agora contar para cada carbono. Então, começando com esse carbono aqui. É um carbono primário, porque só tem uma ligação com carbono, só tem um carbono ligado a ele. Então, um carbono primário. Esse daqui também é um carbono primário, só está ligado a esse. Esse também é um carbono primário. E nós não temos mais primários. Agora nós vamos ver o restante. Esse carbono aqui, nós temos que ele é secundário, porque ele está ligado a outros dois carbonos. Esse daqui também é secundário, pois está ligado a outros dois carbonos. Esse daqui também é um carbono secundário, porque está ligado a dois. Esse daqui também é um carbono secundário. E esse daqui também é um carbono secundário. Agora falta esse e esse para a gente analisar. Esse carbono está ligado a 3 carbonos, então ele é um carbono terciário. Esse carbono também está ligado a 3 carbonos, então ele é um carbono terciário. E esse carbono está ligado a 3 carbonos, contando também que ele é um carbono terciário. Então, agora a gente vai só fazer a contagem de quantos nós temos de cada. Então, primários, nós temos 1, 2, 3 carbonos primários. Então, 3 primários. Secundários, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos secundários. Terciários, nós temos 1, 2, 3 e 3 carbonos terciários. Então, a resposta aqui seria essa: 3 primários, 5 secundários e 3 terciários, para a alternativa C. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Essa foi a nossa resolução dos exercícios. Espero que vocês tenham entendido. Continuem estudando, porque o Enem já está quase aí, né? Nós iremos ter o Enem. Então, isso aqui é um conteúdo bastante importante para que a gente possa entender os próximos que vêm adiante. Ok? Então, tenham todos um bom dia e até mais.